Olá, boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos de volta para mais uma live Tudo Consta, um oferecimento dos meus patronos, www.rodrigoconstantino.com. Vai lá, você pode se tornar um patrono, contribuir com esse programa diário totalmente independente, participar de grupos exclusivos e muito mais. E se você ainda não se inscreveu na minha comunidade do Locals, vá rápido lá, já são mais de 22 mil pessoas, mais de 830 membros ativos, ou seja, aqueles que são os apoiadores financeiros que garantem a permanência desse programa. Muito obrigado a todos vocês pela preferência, pelo apoio. E vamos em frente. Espero que não estejam com muita ressaca nessa quarta-feira de cinzas. Não sei se vocês têm o perfil de pular carnaval ou não. Eu revelo para vocês o que eu fiz na minha terça-feira de carnaval, o último dia oficial aí de carnaval. Eu fui vender e comprar um carro, né? Não é minha primeira experiência nos Estados Unidos disso, já fiz isso 3 vezes e, inclusive, numa delas eu transformei em texto a experiência, porque é muito curioso isso para quem vem do Brasil, né? Com cartório, reconhecimento de firma, Detran, vistoria e os cambal. Aqui eu escrevi um texto chamado CarMax, que é onde eu vendi meu carro, né? Versus Karl Marx. Foi um trocadilho feliz e realmente é um espanto. Você entra na CarMax, eles fazem uma avaliação do seu carro em meia hora, mais ou menos. Se você aceitar o valor oferecido, que via de regra é justo, eles têm uma margem estreita, porque eles ganham muito no volume, na circulação de veículos, compra e venda. Se você aceitar, aí tem um processo levemente burocrático, onde eles resolvem tudo ali para você em mais meia hora, no máximo 1 hora. Você sai com a placa do seu carro debaixo do braço para colocar no novo carro que você vai comprar. Isso se você não comprar lá mesmo com eles, um usado. E o cheque nominal para ir no banco depositar. Então eu fiz isso tudo, levei 1 hora e pouquinho, fui depositar o cheque e fui na concessionária comprar o meu carro novo, que aviso a vocês já para manter todo o meu disfarce cada vez mais efetivo, não ser alvo de perseguições injustas. Até o banco é vermelho. Tá aí a foto para quem está nas plataformas. Até o banco do carro é vermelho, que agora eu virei petista, como vocês sabem, pelo menos nas aparências, para ver se um ou outro aí poderoso me deixa em paz, né? E falando sério agora com vocês, aproveitei também muito para ler nesse carnaval, para curtir família, viajar. Eu não sou muito do perfil petista, né, que gosta de muita folia, badalação, loucura, beijar qualquer um. Eu não sou muito desse perfil, não que isso seja exclusividade do PT, senão daqui a pouco a gente fica com fama de carola chato e afasta a garotada para a esquerda. Não podemos fazer isso como estratégia de marketing. Mas é porque eu vou chegar lá no que fez o PT no carnaval. Antes, porém, como eu sempre abro falando de guerra cultural, todo mundo sabe que o carnaval é a festa da carne, pagã, hedonista. Tá tudo certo, né? Desde que, na minha opinião, isso represente uma espécie de válvula de escape, uma escapulida da realidade, da condição humana. Eu estou aqui com o livro do Theodor Dalrymple, tem vários na minha frente interessantes, mas esse é o terror da existência, né? A condição humana é uma condição ingrata, porque nós temos autoconsciência e consciência da própria finitude, decrepitude e por aí vai, né? Senescência. Então, tudo isso é complicado e o carnaval é uma espécie de fuga, a busca do prazer irrefreado por alguns dias. O meu grande problema com o carnaval não é só o fato dele estar cada vez mais grotesco, querendo chamar atenção de forma muito apelativa, é o fato de que muita gente acha que tem que viver os 365 dias do ano como se fosse um carnaval eterno, hedonista, sem nenhum valor mais elevado, uma coisa muito materialista, e isso só agrava a condição humana, na minha visão, né? E claro, incomoda também o fato de que não é mais apenas um flerte com o satânico, né?
é realmente uma defesa eloquente, empolgada, bastante veemente do diabo. Então isso tem também, na minha opinião humilde, isso tem vazado para além do razoável, né? A gente olha esse tipo de coisas, essas escolas de samba querendo cada vez mais enaltecer Beelzebub dessa forma, né? A gente lembra da importância, uma vez mais, de retomar, depois do carnaval, a espiritualidade, né? O olhar para o divino, para o que é eterno, e não para aquilo que é efêmero e decrépito, de certa forma. Mas, ainda na questão da guerra cultural, eu vi essa plaquinha, e isso chamou muito minha atenção, né? Você sabe que não confia, e isso não pode ser sério. Na minha opinião, isso não pode ser sério. Você sabe que não confia em preto quando nuvem preta aparece e você tira toda a roupa do varal. Aí a gente pensa assim, tá, uma piada muito ruim, né, muito fraca, porque o nuvem negra, né, é por um fator muito simples, né, ela está carregada e vai trazer provavelmente a chuva. Isso não tem nada a ver com raça humana ou algo dessa natureza, mas quando a gente vê na Folha de São Paulo esse tipo de texto em destaque no caderno de opinião, aí a gente vê que realmente a piada ganhou contornos de seriedade, né? Desigualdade. A culpa não é da chuva, é do racismo ambiental. Política urbana é responsável por pessoas negras e periféricas estarem em perigo. Primeiro que já mistura negro com periférico, não consigo entender a correlação. Aliás, entendo sim, é um truque estatístico, né? Negros são uma parcela muito menor da população e quando interessa, os movimentos raciais pegam os pardos para usar nessas estatísticas. Pardos são, grosso modo, 40% da população mestiça brasileira, né? Então, isso é um truque estatístico, mas o fato é que racismo ambiental é uma expressão realmente que a gente lê, tenta processar e segue adiante, só não torcendo para o dia do julgamento final, porque a gente tem algum apego à vida, com todas as suas imperfeições, e mesmo tendo que conviver com seres abjetos dessa natureza. Mas, realmente, a pessoa pegar uma desgraça natural, chuvas intensas, como aconteceram em São Paulo, vitimando pessoas, né, de forma fatal, e o sujeito consegue enxergar aí uma deixa para falar de racismo ambiental. Realmente a gente sabe que está diante de gente que perdeu totalmente a empatia pelo próximo, o juízo, a capacidade cognitiva, racional, qualquer bom senso e por aí vai. Por falar nisso, né, a gente vai falar rapidamente desse assunto, porque ele se misturou com o carnaval, é óbvio. E antes de eu entrar na folia petista, vale uma nota aqui sobre as imagens do governador Tarcísio Gomes de Freitas ao lado do presidente Lula. E ele cochichou algo no ouvido do presidente, ambos riram, ele aplaudiu quando Lula falou, e isso foi motivo de muito ataque da base bolsonarista. Tem muita gente que desconfia do Tarcísio, como desconfia do Zema, e veja, tá tudo certo, eles não são bolsonaristas, eu já até escrevi sobre isso. Assim como o senador Girão, meu amigo, não é um bolsonarista, e também tá tudo certo com isso. Menos para os bolsonaristas, que assim como os trumpistas aqui nos Estados Unidos, eles enxergam tudo de forma binária, né? E ou é um bolsonarista fanático que chama mito, 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 ou não é leal e, portanto, é alvo de desconfiança e merece até mesmo ataques, críticas, e eles ignoram aquela frase do Reagan, né? Se o sujeito pensa 80% como eu, é 80% amigo e não 20% inimigo. Claro que isso depende da questão da essência, mas o Reagan não era um bobão, né? Então ele está considerando exatamente isso. E veja, tá tudo certo criticar o Tarcísio por ele ser um tecnocrata, por ele nunca ter se manifestado muito sobre pautas de costumes, por ele não ser um conservador, né? Coisa que o Bolsonaro também não era muito, e liberal em economia ele foi tardio na sua vida, mas tudo bem,
Tudo bem, isso faz parte da política e tudo mais. Agora, nós não podemos perder a decência humana. E o Lula, queiram ou não, e é óbvio que nós não queremos, e temos muita dificuldade até de aceitar, pelo processo todo que foi, pela forma, por quem ele é, mas ele é o presidente do Brasil. É ele o presidente do Brasil. Ou, sei lá, vai ver que ainda tem bolsonarista achando que ele não vai subir a rampa. Né? Não vai subir a rampa, Lula não sobe a rampa. Bom, subiu, é o presidente. Estamos no final de fevereiro. Ele é o presidente. Legítimo ou não, levando na mão ou não, com trapaço ou não, ele é o presidente. Fato. Né? Então, Tarcísio é o governador de São Paulo, o estado mais rico do Brasil, e que foi muito afetado por essas chuvas intensas. O Brasil não é um país sequer federalista. O governo central, a União, ela pode muito, ela controla muito. Né? Então, é apenas natural que um governador tenha que ser pragmático a ponto de focar e priorizar o bem-estar e os interesses da população do estado que ele governa. É exatamente isso que nós queremos de um governador. Nós não queremos um governador lacrador, um governador youtuber, que nem aquele boboca lá, o Mamãe Chorei do MBL, queria ser prefeito de São Paulo. O sujeito não tem a capacidade administrativa para nada, talvez para administrar a viagem, para pegar a ucraniana pobre, né? Mas ele queria ser prefeito de São Paulo porque ele acha que o mundo é uma grande lacração, é viver no YouTube. Né? Um gestor, ele precisa administrar uma cidade ou um estado. Isso é algo complexo. E isso exige pragmatismo. Então, não contem comigo para demonizar o governador Tarcísio por ter sido cordial, simpático e republicano com o presidente da República no momento de calamidade. E no momento, inclusive, que o Estado de São Paulo quer recursos federais, que, aliás, vieram de forma muito minguada. E isso chama atenção para a hipocrisia, para o duplo padrão da esquerda e da nossa velha imprensa, que são sinônimos hoje em dia. Então, não contem comigo para demonizar um governador que está ao lado de um presidente pedindo recursos para a cidade, para o estado que ele governa, que foi duramente afetado por uma catástrofe. Certo? Esse lado, esse aspecto do bolsonarismo me incomoda e sempre me incomodou. Tanto é que eu fui alvo várias vezes de bolsonaristas por não ser leal ao mito. E eu nunca fui e nunca serei a nenhum político. Eu sou alguém que olha o país, faz análise, segue princípios e quer o melhor para o povo brasileiro. Bolsonaro foi o melhor presidente, na minha opinião, que tivemos. O mais republicano, o mais patriota, o que montou a equipe mais técnica e foi massacrado não pelos seus defeitos, mas muitas vezes pelas suas virtudes, pela imprensa cafajeste. E eu sempre denunciei isso. Agora, não venha me dizer que o Tarcísio merece pedradas porque foi simpático com Lula num momento desses. Acho que as pessoas perderam a mão e a decência, muitas vezes. Né? Agora, dito isso, vamos falar do que interessa aqui, desse duplo padrão abjeto da nossa mídia mainstream. Bolsonaro liberou 700 milhões de reais para assistência da população em áreas afetadas por fortes chuvas. Lula, no início, o governo federal do Lula, do PT, liberou 2 milhões, agora está aumentando um pouco. Né? Bom, só a Cláudia Raia levou pela Lei Rouanet isenção de imposto de 5 milhões. Abriu a casa dela, o berço de 4 mil reais do filhinho. Então, cada um com as suas prioridades. Eu chamo a atenção apenas para a reação muito distinta da imprensa quando é um ou quando é outro. Quando é o Lula, tá ajudando. Aí vem até a Joyce Hasselman, neopetista, na praça, né, desesperada por algum espaço. Né? Eu lembro que Bolsonaro não viajou para o local, estava de jet ski na calamidade. O Lula circulou de helicóptero. O Bolsonaro mandou 700 milhões de reais, Lula 2 milhões. Agora está aumentando um pouquinho por conta da pressão. Então, é um duplo padrão ridículo. É uma turma que não tem nenhum compromisso com os fatos, com a coerência e com a tentativa de buscar a imparcialidade em suas análises. É um espanto.
Eu vou voltar em relação ainda a esse aspecto quando a gente falar da folia petista, mas antes eu quero fazer um parênteses, o que daria uma ótima live exclusiva para os membros da minha comunidade do Locals, né? Então aqui eu vou falar de forma muito resumida, porque o Nicolas Ferreira, o deputado bolsonarista, ele se apresenta assim sem nenhum problema, e está tudo certo, né? Ele é alguém que eu respeito muito, eu acho que ele é muito diferente da turminha do MBL, acho que ele é ponta firme na defesa de alguns princípios e tudo, mas ele escreveu hoje que acabou de protocolar um projeto de lei que criminaliza o aumento injustificado de preços em situações de emergência, calamidade pública e epidemias, porque ele acha desumano isso, cita o preço do litro da água e tudo mais. Jamais pretendemos estatizar o preço de qualquer insumo, ele faz a ressalva, mas há de se ponderar o bom senso humanitário em situações de emergência. E eu quero trazer isso para uma reflexão, vou jogar lá para a comunidade do Locals uma live exclusiva disso, talvez hoje mesmo a gente possa terminar com isso. Eu faço só o anúncio aqui, então. É bom que a gente vai pensando alto aqui durante a live, a minha equipe de produção, que sou eu e eu mesmo, que nem o filme do Jim Carrey, né? Me, Myself and Irene. Aqui sou eu mesmo e Rodrigo Constantino na produção. A gente joga para o final, então. Mas eu vejo vários problemas aqui. A definição de emergência, a definição de bom senso ou senso humanitário, o que é um preço injustificado ou não. E, claro, tudo isso é tratado nesse livro do Michael Sandel, O que o Dinheiro Não Compra, que é um livro muito instigante. Eu marquei ele todo, fiz resenhas, né? Eu vejo alguns problemas com essa visão, talvez pelo desconhecimento do funcionamento da economia, que é sempre uma barreira muito grande para a maioria das pessoas que colocam uma sensibilidade decente, legítima, louvável, mal calibrada muitas vezes para fins que acabam o tiro saindo pela culatra, né? Eu entendo o ponto do deputado Nicolas, eu não tive a oportunidade de conversar com ele para apresentar meus contrapontos. Eu acho importante chamar a atenção para a questão humanitária, que nem tudo é mercado, nem tudo é economia na vida. Esse é o problema de muito economista liberal ou libertário da escola de Chicago, por exemplo, porque a turma do Becker, Gary Becker e tudo mais, eles tentaram levar a análise econômica para tudo na sociedade. Isso tem bons efeitos para reflexões, né? Mas às vezes acaba deteriorando a própria qualidade da sociedade, que é o próprio ponto do Michael Sandel, né? Então, tudo isso é muito interessante. A gente volta a esse assunto lá, exclusividade na comunidade do Locals, para eu apresentar por que eu vejo problema na visão do deputado e do projeto de lei dele. Agora vamos para a folia do PT. Randolph Rodrigues saltitando, o que é mais ou menos o que se espera dele. Ele anda saltitando, mas ele aqui estava saltitando mais do que o normal, muito alegrinho, muito felizinho na folia, né? Enquanto as pessoas sofriam ou até morriam com os temporais em São Paulo. Rodrigo, você está me dizendo então que ninguém pode se divertir porque tem uma desgraça no país? Eu não estou dizendo nada disso, não. Eu mesmo fui trocar de carro, como eu disse ontem. Óbvio que eu fiquei feliz com a aquisição do meu carro novo e tudo mais. Então, tá tudo certo. O que eu vou chamar a atenção aqui é para o grau de cinismo e hipocrisia da esquerda radical e da imprensa, que viraram sinônimos, repito. Essa charge retrata bem isso. A Janja toda feliz, sambando, enquanto cadáveres boiam na lama de São Paulo. Por que essa é uma imagem forte, porém legítima, para a oposição usar? Porque eles, petistas, junto com o MBL, que é um bracinho do PT hoje em dia, disfarçado de crítica, de oposição, eles não se importaram de fazer exatamente isso com o vírus chinês, por exemplo, ou com as próprias desgraças naturais, com enchente, durante o governo Bolsonaro. Então, se pelo critério da esquerda e da nossa imprensa
Bolsonaro é um genocida, porque um vírus chinês que matou, na mesma proporção, argentinos, matou brasileiros, ou porque teve muita chuva e brasileiros morreram com isso, e ele é um genocida porque não fez nada para impedir, ou pior, Cruzes estava rindo em determinado momento, durante aquela desgraça. Se esse é o critério deles, eles precisam ser julgados pelos próprios critérios. Eu não tenho nenhum problema em ser julgado pelos meus critérios. Se eu faço análise aqui, se eu faço julgamentos, inclusive de caráter, nada mais justo, legítimo, do que eu ser julgado por esses critérios. É a régua que eu uso. Se eu uso uma régua, eu tenho e posso ser medido pela mesma régua. Isso chama-se coerência. Então, a esquerda faria um escarcéu se fosse exatamente o contrário. Desgraça em São Paulo e bolsonaristas na Folia, na Sapucaí, ou seja lá onde for. Esse é o meu ponto. Eu não quero dizer que qualquer pessoa que se divertiu nesse carnaval tem agora que se martirizar, que colocar silício e dar chibatadas no próprio corpo para espiar o pecado. Eu não penso assim. Eu acho que é um padrão muito rígido e impossível de ser seguido o fato de que, na existência de alguma desgraça próxima, você não tem o direito de ser feliz. Isso é, inclusive, uma máxima muito comunista. Aquela música do Eduardo Zeck, troque seu cachorro por uma criança pobre. Quer dizer, agora o cara quer fazer você se sentir culpado por ter um pet, porque tem criança passando fome. Então, ninguém mais pode ser feliz em momento algum do mundo, porque o mundo é uma desgraça. O mundo tem muita tragédia. Então, eu não uso essa régua. Eu não uso essa régua. Em que pese eu achar que é de bom tom as autoridades responsáveis pelo governo federal, num momento de calamidade tão grande assim como a vivida em São Paulo, demonstrar mais sensibilidade. Eu acho que isso é adequado. São autoridades. Ninguém os obrigou a cargos eletivos e a estar lá. Isso carrega bônus e ônus. Tem um certo fardo. Então, parte do fardo é você. Eu pago um fardo, eu carrego um fardo, pago um preço por ser figura pública, por ser um comentarista de opinião. Eu perco parte da minha privacidade, eu sou atacado por um bando de chacal e hiena, e por aí vai. Então, é uma escolha que eu fiz na minha vida. Quando o sujeito escolhe o caminho da política, isso traz consequências. E ele demonstrar excesso de alegria, uma alegria, inclusive, muito carnal, hedonista, num momento em que tanta gente está sofrendo e o governo federal tem um papel a cumprir nisso, pode ser inadequado, sim. Agora, o meu ponto principal é a hipocrisia dessa turma. Esse é o meu ponto principal. E, claro, os valores que eles representam, ou os desvalores, né? A Gleisi Hoffmann, a famosa narizinho na lista da Odebrecht, se a gente ainda pode falar daqueles apelidos, ou se isso já virou um problema hoje em dia, não sei, né? Mas tinha lá a planilha da propina, né, da Odebrecht. A gente lembra. Eles querem que a gente esqueça, mas a gente lembra. A Gleisi Hoffmann foi lá e tascou, não foi um selinho. E não foi nenhum chupão, foi mais de um, né? Beijão lá no Lindbergh. Bom, eles são adultos, são livres para fazer o que quiser e tudo. Eu só chamo a atenção disso, sei lá por quê. Para mostrar que o esquerdismo é isso aí, né? O famoso liberou geral, vale tudo, ninguém é de ninguém. São as coisas que eles pregam. Muitas vezes também com hipocrisia. Mas isso é um outro assunto. Agora, o Dino, o Flávio Dino, pulando, quicando, saltitando mais do que o Randolph, fazendo L nessa pequena marquise, para quem está vendo nas plataformas, 7 mil pessoas já, né? Isso me chamou a atenção, não pela folia em si, mas pela confiança depositada pelo ministro em quem montou a estrutura. Realmente, eu tiro meu chapéu. Eu não estaria ao lado. Eu não estaria ao lado.
por questões de segurança, né? Agora, por falar no comunista, Flávio Dino, que não gosta de ser chamado de comunista obeso, e tá tudo certo com isso, ele não gosta, em que pese ele ser um comunista e, obviamente, está muito acima do peso, mas ele foi fantasiado de guerrilheiro no bloco dos comunas. E o que me chamou a atenção aqui foi outro aspecto. Eu pensei que carnaval fosse para usar uma fantasia. Por exemplo, tem o bloco lá dos homens que vão fantasiados de mulher. É uma fantasia. Porque homem não é mulher. Não importa o quanto a turma trans diga o contrário, né? Eu fico com o Matt Walsh e o documentário What is a Woman, né? Então, fantasia é para você se transformar em algo que você não é. Eu só não entendi por que o Dino foi de guerrilheiro no bloco dos comunas, ele sendo um comunista defensor da revolução que vitimou mais de 100 milhões de pessoas na história. E por falar nisso, a turma da Frente Nacional, ex-MST, né, e companhia, eles vão mudando os nomes. O que eles não têm nunca é CNPJ, para ser alvo de processo, coisa assim. Mas eles invadiram um monte de propriedade aí no tal Carnaval Vermelho. Como é que a imprensa dá a notícia, né? Integrantes da Frente Nacional de Luta Campo e Cidade ocupam fazendas durante o Carnaval Vermelho. A caneta desesquerdizadora coloca as palavras certas na chamada. Os terroristas invadem as fazendas e esses criminosos querem a sua revolução radical, né? É impressionante que durante o governo Bolsonaro tenha desabado essas invasões e agora a turma já começa a ficar mais assanhada, ouriçada, ousada, né? Por que será? Vai ver que é porque tem companheiros no governo federal, imagina se é apenas uma coincidência. Agora, por falar em coincidências ou correlações, que nem sempre são causalidade, nesse caso, elas são. O governo Bolsonaro liberou o acesso, de forma menos burocrática, às armas aos cidadãos de bem. E a criminalidade caiu. Certo? Agora, olha como é que o Estadão dá a notícia no seu editorial. Número de armas nas mãos de particulares, leia-se, cidadãos de bem, decentes, trabalhadores, que têm ficha limpa, né? Saltou de 1,3 milhão para 2,9 milhões de 2018 a 2022, vírgula, um evidente absurdo, ponto. E aí a gente pergunta, por que Estadão comunista? Por que o Estadão comunista considera um absurdo esse aumento? Eu consideraria um absurdo se tivesse tido esse aumento de posse de arma na mão de bandidos, marginais, traficantes, gente que usa CPX no fuzil, ou no peito do corpo das vítimas, ou no boné do candidato. Isso é outra questão. O fato é que não dá para entender por que o Estadão comunista chama isso de absurdo, a menos que seja uma mera opinião subjetiva, ideológica. Porque o Estadão deveria ter o compromisso com os fatos e reconhecer que nesse período que aconteceu esse, abre aspas, absurdo aumento de posse de armas na mão de gente decente, caiu a taxa de violência e criminalidade. Esse é um fato. O Estadão olha o fato, não gosta do fato, joga o fato para o ralo, usa a sua ideologia e rotula de absurdo o que fez o Bolsonaro, que permitiu aumento de legítima defesa, principalmente no campo, onde aqueles vagabundos promoveram o tal Carnaval Vermelho. Aliás, eu li uma boa analogia do meu xará Rodrigo de Castro Reis para evitar que motoristas sóbrios morram em colisões com motoristas bêbados.
basta proibir os motoristas sóbrios de dirigir. É ou não é? Não, né? Seria, isso sim, um absurdo. É ou não é, Estadão? É exatamente assim que funciona o Estatuto do Desarmamento. Você comemora quando você tira armas de pessoas que não cometeram jamais crime algum. E você ignora o fato de que os traficantes estão armados até os dentes e nunca foi tão fácil conseguir arma de forma ilegal em nosso país. Ainda na linha de muita hipocrisia da mídia e da esquerda, que, repito, uma vez mais, são sinônimos, nós temos, claro, a questão das máscaras. Então, essa charge retrata com perfeição isso. A minha querida amiga Leda Nagli postou, né, a muvuca, que aliás é minha visão do inferno. Você quer me castigar, congelar a conta bancária, me censurar nas redes sociais, viu? Isso aí incomoda. Incomoda. Mas a gente dá um jeito, cria comunidade aqui no Local, está sendo um sucesso, já tem 22 mil pessoas, então a gente dá um jeito. Agora, minha visão do inferno, me punir é me obrigar a participar de um carnaval desse aí, essa muvuca aí, para quem está vendo nas plataformas. Isso é castigo para mim, viu? Não faça isso, pelo amor de Deus, nobre ministro, Vossa Excelência, não me obrigue, porque, Rodrigo, também não viaja, quem é que pode obrigar alguém a pular carnaval? Sei lá, o grau de arbítrio chegou tão longe no Brasil que pode baixar uma punição dessas aí agora, no inquérito que já é ilegal mesmo, né? Então, pode acontecer. Agora, Rodrigo Constantino está punido a pular carnaval junto com a Janja e, meu Deus, não faça isso. Não. E ficar na marquise ao lado do Flávio Dino saltitante. Aí é sacanagem. Então, isso é minha visão do inferno. Mas o fato é que é muita gente aglomerada, coladinha, suor com suor, sabe? E tá lá escrito, vai pegar o voo hoje? Vou! Não esqueça a máscara, tá? Porque no aeroporto a Anvisa obriga seu uso. Gente, é tanto absurdo, viu, Estadão? Isso é um absurdo. Que a gente pensa se não é de propósito. Para gerar exatamente essa sensação de impotência e, portanto, de servilismo no cidadão. Já que eles obrigam a usar máscara lá e logo depois você vai para a muvuca, se aglomera e não precisa, você tem que obedecer porque tem que obedecer e ponto final. E isso vai transformando o pacato cidadão num cachorrinho obediente, em gado. E, ironicamente, eles nos chamam de gado. Mas eles acham normal a Anvisa exigir máscara no aeroporto e liberar geral nas ruas, nas marchinhas, nos blocos carnavalescos. Porque essa gente é ridícula. É muito ridícula. Se você quiser vir para os Estados Unidos, de preferência ser meu vizinho aqui na Flórida, não vá para a Califórnia, não vá para Nova York, minha opinião, né? Pode ir se quiser, mas são estados muito mais progressistas, democratas e, portanto, parecidos em vários aspectos com essa palhaçada latino-americana. Venha aqui para a Flórida, que nós temos um governador ponta firme, e se você quiser ver se você está elegível para um visto entre os 180 que os Estados Unidos oferece, não deixe de falar com a Ingrid, 30 anos de experiência, DM Visaló. Vai lá no Instagram, tire suas dúvidas e não esqueça de dizer que chegou por meio da live. Tudo consta, D de dado, M de Maria, Visaló. Pois bem, a Austrália está denunciando um grau de espionagem sem precedentes. Isso vem a reboque da questão do balão de espionagem chinês nos Estados Unidos, a tensão crescente com Estados Unidos e Rússia, por conta da visita do Joe Biden também, eu vou falar rapidamente disso. Então, são notícias que vão se somando dentro de um quadro geopolítico cada vez mais delicado. E por quê? Minha visão é que quando o xerife do mundo livre fala manso,
é frouxo, os inimigos da liberdade ficam mais ousados. Isso vale para dentro de uma nação, a turma do MST, os invasores, os vagabundos, os criminosos, os traficantes, quando tem um governo petista, e vale para âmbito global. Quando o xerife do mundo, queiram ou não, que é o império estadunidense, tem um Biden como líder, os inimigos da liberdade, e são Rússia, China, Irã, Venezuela, ficam mais assanhados. Saudades do homem laranja? Pois é. Só que o Trump, ele não dá o braço a torcer também de que passou o período dele, a fase dele, a contribuição direta dele na presidência. Eu acho que ele tem um papel a exercer de bastidores, ou, sei lá, vai até chefe de Estado, se for o caso, até secretário de Estado de um governo republicano, mas o Trump está obcecado em voltar, porque ele acha que isso é uma forma de humilhar aqueles que o humilharam tanto e o perseguiram tanto. Só que para fazê-lo, ele adota uma postura muito destrutiva dentro do próprio Partido Republicano, com os velhos apelidos e ataques e alfinetadas, e muitas vezes injustas. E é exatamente o que ele vem fazendo com o meu governador Ron DeSantis. A última dele foi de que a Flórida estava indo muito bem antes do Ron DeSantis chegar ao poder. Que as pessoas já estavam fugindo de Nova York para a Flórida e outros lugares antes, né, de tudo isso, por conta dele, Trump, e não do de Sanctimonious. Aí já vem ele com o apelidozinho dele, né? Olha, gente, eu fecho com Dave Rubin aqui, um liberal clássico, né? O Trump está querendo realmente perder todo tipo de apoio decente com esse tipo de postura, de postagem. Ou ele está jogando um xadrez 5D que a gente não consegue vislumbrar, né? Porque cá entre nós, isso é absurdo. Isso sim é absurdo, Estadão. Você pode até dizer que o Ron DeSantis é um cara que faz certas concessões, alguns globalistas gostam dele. Mentira. Se ele for o candidato republicano, ele vai ser demonizado da mesma forma que o Trump. Até o Mitt Romney foi, que era um rhino, Republican in name only, né? Só mantém a aparência de republicano. O nome, na verdade, nem a aparência. O Ron DeSantis é um bom governador, bom gestor, pragmático, firme na defesa de certos valores, mas ele não é estridente, que nem o Trump. E ele não compra todas as brigas simultâneas, que nem o Trump. Ele me parece até mais tático ou inteligente nesse aspecto. Então, essa postura do Trump cansa. Eu espero que Bolsonaro ou os bolsonaristas não sigam pelo mesmo caminho no Brasil, uma vez que, como eu e Ana Paula sempre falamos no 4x4, o Brasil está 2 anos atrasado em relação aos Estados Unidos. E por falar nisso, foi o tema da minha coluna hoje na Gazeta do Povo, a visita do Joe Biden ao Zelensky. Aqui eu também vou divergir humildemente de muito republicano, muito direitista, muito trumpista. Eu entendo que o Zelensky gera desconfiança. Globalista, muito holofote, um ator que ganhou destaque demais e gostou desse papel. Eu entendo que a Ucrânia é um país com problemas de corrupção e tudo mais. Eu entendo que a família Biden tem problemas com a Ucrânia, porque o próprio filho, Hunter Biden, sentava no board de uma empresa de energia da Ucrânia, ganhando $50 mil por mês para não fazer nada, e tudo isso é muito suspeito, e tem um laptop do Biden. Eu sei de tudo isso. Não precisam me refrescar a memória. Mas a Ucrânia fez uma escolha, ainda que numa democracia imperfeita, de querer ser mais ocidente, querer ser parecida com uma democracia ocidental e não um satélite soviético da Rússia.
Gente de direita que tem enaltecido Putin como um possível salvador do Ocidente ou dos valores cristãos ou da família tradicional, essa gente não entendeu nada do Putin, que é um tirano autocrata há 20 anos, que considerou a queda do Império Soviético a maior catástrofe geopolítica da história. É um psicopata. Então, quem acha que nessa história toda é melhor não ter lado ou tomar o lado do Putin, para mim, está redondamente enganado. Número 2. O Jimmy Carter era um banana que foi o responsável pela revolução dos ayatollahs no Irã, que até hoje a gente paga um preço muito alto, Israel nem se fala, né? É uma catástrofe a gestão do Jimmy Carter. Inflação. Mas ele era o líder dos Estados Unidos, portanto, do Ocidente, durante a Guerra Fria naquele período. E se você ficasse indiferente em relação a Jimmy Carter, Estados Unidos, Ocidente ou União Soviética, você estava equivocado ao quadrado, ao cubo. Era para defender os Estados Unidos naquela época. Percebe como essa história de Putin em Salvador é absurda? Percebe como essa história de Zelensky me gera desconfiança, globalistas, o Biden, portanto eu vou ficar indiferente? Outro absurdo. Quem quer essa postura é o professor de história marxista de 43 anos, maconheiro, que vive com a mãe e que fala império estadunidense. Ele quer que você fique indiferente. O Lula quer que você fique indiferente, quiçá tome o partido do Putin. Ou fale que vai resolver a guerra numa mesa de bar. Pessoas mais sensatas entendem que há um papel importante da OTAN, do Ocidente, dos Estados Unidos, em ajudar a Ucrânia para defendê-la. E aqui eu vejo 3 grandes propósitos. 1, desmantelar a força militar russa. Está sendo atingido esse objetivo. 2, sinalizar para outras potências, leia-se China, que tem consequências em invadir um país hoje em dia. Taiwan é alvo da China desde sempre, desde a sua independência como Formosa. E 3, defender o fluxo de comércio global. A globalização continua sendo algo louvável e que merece ser defendido. A globalização é diferente do globalismo, assim como o livre mercado é diferente do capitalismo de compadrio dentro de um país. Um está para o outro como um está para o outro. O que não quer dizer que a gente vai jogar o bebê fora junto com a água suja do banho. Eu nunca me tornei alguém anti-globalização. Se hoje a gente compra um telefone barato com peças de tudo que é lugar, que foi montado na Coreia, com peça da China, com semicondutor do Taiwan, é graças à globalização. E a globalização, para funcionar, é algo complexo, que precisa de um fluxo de liberdade de transporte. Os canais, os estreitos, os oceanos precisam de liberdade. E isso não acontece num piscar de olhos ou por acaso, mas sim porque tem um xerife no mundo. Chama-se Estados Unidos. Nós vivemos hoje sob a Pax Americana. Já foi no passado a Pax Britânica e já foi a Pax Romana, muito antes disso. Quando você toma como um dado garantido, take for granted, que vai chegar aos produtos baratos na prateleira do Walmart, você não entende como funciona a globalização. E para a globalização continuar funcionando e trazer ganhos de qualidade de vida e prosperidade para o mundo inteiro, é importante que alguns estreitos ou canais ou oceanos não sejam bloqueados. E eles não são bloqueados graças à ameaça crível de retaliação do malvadão império estadunidense. Então, não confundam alhos com bugalhos. Eu sou o maior crítico do Partido Democrata, da radicalização da esquerda americana, do banana medíocre que é o Joe Biden como presidente. Tudo isso eu sou o primeiro a criticar. Mas não me peçam para virar as costas para o Ocidente ou para os Estados Unidos numa Guerra Fria 2.0
e me tornar indiferente em relação à Rússia, China, Irã, Venezuela, o eixo do mal. Isso é um grande equívoco de análise, na minha opinião, de muito colega meu mais à direita ou independente. Não enxergar o big picture, a floresta, em vez das árvores. Eu vejo as árvores, eu vejo o Zelensky na capa das revistas e me incomoda muita coisa ali. Eu vejo o Biden e a corrupção da família com a Ucrânia, eu vejo tudo isso. Mas eu vejo algo muito maior em jogo. Globalização, conter imperialismo chinês, desmantelar a ameaça russa. Tudo isso é muito relevante. Está no meu artigo. Quem quiser vir para cá, para o império malvadão estadunidense, mesmo com um governo medíocre de um banana como o Biden, que, aliás, fez a visita para efeitos teatrais internos, comunicou à Rússia, para não ter risco de abaterem um avião ou jogarem uma bomba quando ele estiver lá, e aí sim o mundo entrar na Terceira Guerra Mundial. E, segundo um próprio jornalista da CNN, insuspeita CNN, que estava há 5 dias na Ucrânia, há 5 dias que ele não ouvia uma sirene, quando o Joe Biden saiu na rua de Kiev, ao lado do Zelensky, com óculos escuro de Maverick, no papel de Tom Cruise, e soou a sirene de alerta de ataque, foi uma baita coincidência. Ou, para quem é um pouco mais cético, como eu, foi uma baita cena montada, um teatrinho. Não obstante, os Estados Unidos têm que defender a Ucrânia. É minha visão. E se você quer vir para cá, que ainda é o líder do mundo livre, com todos os defeitos que tem, acreditem, não é o Irã, não é a China, não é a Rússia, muito menos o Brasil. É aqui, com Biden, com AOC e companhia. Porque nós temos cultura, instituições, pilares mais sólidos, reação, liberdade de expressão, primeira emenda, segunda emenda e por aí vai. Então, se você quer vir para cá, você precisa de um visto e você precisa de um imóvel. E eu recomendo a Cíntia Torman e a Flávia Caltabiano, minhas parceiras de Real Estate Advisors, que vão atendê-los de maneira concierge, VIP, com um baita portfólio. Eu sei porque sou cliente. O link e os dados para o WhatsApp estão na descrição do vídeo, nas plataformas, no YouTube, e vocês não vão se arrepender. Ótimo atendimento. Pois bem, quero chamar a atenção da coluna do Luiz Felipe de Orleans Bragança, nosso príncipe, na Gazeta do Povo hoje, Capitalismo Progressista, a pele de cordeiro do socialismo. Esse texto é muito importante porque fala da turma globalista, do capitalismo de compadrio, da turma que eu critico também. O que não quer dizer que eu não enxergue o que é menos pior dentro de um contexto global de disputas imperialistas. É que nem... Vamos dar um exemplo perfeito agora para quem ainda tem dúvidas. O sistema é bruto no Brasil, companheiro. É o fisiologismo, é o MDB, é o Centrão. Os despachantes estão lá, Renan Calheiros e companhia, né? O Brasil tem dono. Mas você prefere essa turma ou o PT do Dirceu? Hoje eles estão juntos, o que é uma desgraça. A minha esperança é que o sistema, em algum momento, vá expelir o PT. Ah, então você defende o sistema? Bobão. Eu só prefiro um soco na cara do que um tiro na nuca. Não quer dizer que eu adore receber socos na cara. Política é a arte do possível. Isso em âmbito nacional, como em âmbito mundial. Diz o nosso príncipe, a nossa bolsa tem dono. Aparentemente, um grande fundo internacional, que é daquele cara mega globalista, que é o gestor, é de fato o controlador da maior bolsa brasileira. E faz lobby político intenso para permanecer como única bolsa. E aí impor a sua agenda ESG, Environment Social Governance, que é a sigla para globalismo hoje em dia. Não que não sejam ideias nobres, que começaram de forma legítima, mas como o movimento racial degringolou para algo irreconhecível hoje,
Como o movimento feminista virou um ataque ao homem e ao casamento e à mulher feminina. E como o movimento LGBT virou uma insanidade completa, que não tem nada a ver com defender os gays, essas pautas viraram hoje instrumento de globalistas. É uma pena, mas é verdade. Conclui o príncipe. Apesar da evolução do nosso mercado de capitais, em número de investidores, observamos recentemente a pressão contrária e crescente através do capitalismo progressista do ESG. Tem muita gente, traduzindo em miúdos, querendo impedir o Brasil de seguir seu destino, seu potencial para virar uma grande nação de fato. O Brasil tem enormes vantagens comparativas, não tem grandes catástrofes ambientais, é miscigenado, convive bem com várias religiões, via de regra, tem muito potencial. O eterno Brasil, o país do futuro, do Zweig. Mas tem gente chutando a escada, porque não quer que o Brasil suba depois que eles subiram. E são esses os que estão com o PT, unha e carne hoje em dia, querendo vir com essa agenda de proteção da Amazônia, ambientalismo, blá, 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 blá. E, claro, querem dificultar o avanço do nosso mercado de capitais também. Porque não existe nação desenvolvida sem um mercado de capitais pujante. Ainda sobre essa pauta, tem uma coluna na Revista Oeste do Mestre Guzzo, O Brasil, o Mundo e as Angústias da Europa, mostrando, né, como sempre acontece, a mídia, as classes culturais e os progressistas brasileiros, entre aspas, engolem com casca e tudo, seja lá o que vier de Nova York, Londres ou Paris, ou seja, da agenda globalista. E é impressionante como, às vezes, é por alienação, por ignorância, essa gente se acha do bem, porque está lá reproduzindo um discurso, uma narrativa que foi produzida com um intuito muito específico e nada nobre, lá em Paris, lá na Califórnia, em Hollywood, ou mais precisamente nas reuniões de Bilderberg e por aí vai. Essa turma tem interesses e os brasileirinhos com um complexo de vira-latas, para citar a expressão do Nelson Rodrigues, e estão abanando o rabinho e achando o máximo participar desse jogo como idiotas úteis. Essa turma não quer a independência, o avanço, o crescimento, a prosperidade do Brasil, porque isso ameaça a situação deles. Por falar na coluna brilhante do Mestre Guzzo, na Revista Oeste, o que você está esperando que não assinou a melhor revista do Brasil ainda? Independente, corajosa, não aceita 1 centavo de recurso público e por isso mesmo depende da sua assinatura. Assine a Revista Oeste, o link está na descrição do vídeo aqui embaixo e usa a promo code CONSTA20 para ainda ter 20% de desconto na hora da assinatura. E claro, se você quer vir para os Estados Unidos, você precisa do visto, de uma casa e fazer remessa de câmbio. Eu estou me coçando para aproveitar esse dólar comportado abaixo de 5,20, mas o sistema não quer deixar eu fazer minha remessa porque minhas contas estão congeladas. Assim que eu puder fazer, eu vou fazer pela Fair Corretora e a Fair USA presta consultoria de câmbio para quem tiver interesse em soluções de remessa, de câmbio. Fale com o Adilson Góes, o CEO. Os dados estão aqui na descrição do vídeo também. Você vai poder ter suas soluções para fazer regularmente essas remessas. Meus caros, boa notícia para vocês. Muitos sabem que eu tenho meus problemas pessoais aí, de longa data com o Paulo Figueiredo, porque muita gente que não é boba percebeu. Peraí, ambos falam coisas muito parecidas, ambos moram em Weston, e eu nunca vejo eles juntos. Para quem acompanha há mais tempo, eu via, porque tinha o Cigar Bar, que a gente fazia um programa que estava indo muito bem, crescendo, né, um bate-papo descontraído, e tem muita gente que cobra isso há muito tempo. Eis que, por
sofrermos na pele coisas parecidas, por termos uma agenda similar e um propósito parecido em relação ao Brasil e até aos Estados Unidos, por entendermos que essas coisas são maiores do que qualquer divergência pessoal, nós resolvemos nos unir novamente em âmbito profissional. A princípio, uma vez. Então você não pode perder. Pode ser que saia de lá um produto novo, um programa específico, mensal. Vamos fazer um brainstorming aqui, né? Mas apenas para os assinantes dos nossos canais no Locals. Porque, assim como eu, ele está censurado, desmonetizado, e nós precisamos trabalhar, pagar a conta, receber. É apenas legítimo e coerente com tudo que eu defendo na vida. Eu não defendo que eu fique morrendo de fome e fazendo em nome do altruísmo toda a divulgação de conteúdo, preparo, que dá trabalho, leitura, estoque de conhecimento para a turma. Então, a boa notícia é que nós vamos estar juntos 1 hora extra de bate-papo só para assinantes do Locals. Isso na quarta-feira. A gente errou a data aqui, eu vou corrigir, mas é na quarta-feira, 3 horas de Brasília. Save the date, quarta-feira, fiquem atentos. A gente vai divulgar de novo com a data correta, né? Constantino e Paulo Figueiredo batendo papo sobre inúmeros assuntos. Entre eles, por exemplo, o desgoverno Lula. E tá aí a turma meio tucana de mercado, né? A Zeina, Latif, elefante na loja de cristais. Governo tem sido uma fábrica de ruídos na economia, né? Pois é, a gente sabe, a gente avisou, mas não faltou tucano de mercado fazendo o L. É ou não é? A turma da imprensa vai mudando também toda a nomenclatura, né? Com lista de cargos, o governo se articula para garantir base e aprovação da reforma tributária. Lembrando que a reforma tributária do PT é ruim, visa a aumentar a carga tributária com aquele imposto de valor agregado, o IVA, que é obra do Bernard Api, o único quadro técnico da economia petista. E ele quer mais impostos. Agora, é curioso que para o Globo, o toma lá da cá, o fisiologismo, virou lista de cargos. São sempre expressões tão mais sutis e suaves do que aquelas usadas durante o governo do Bolsonaro, não é mesmo? É impressionante o que acontece com a imprensa quando sai um governo de direita e entra um governo de esquerda. É impressionante. Por exemplo, não estou dizendo que há causalidade aqui, mas é uma tremenda coincidência. O PT volta ao poder, já começam a reaparecer malas de dinheiro apreendidas em aeroportos. Mas deve ser apenas coincidência. Como deve ser apenas coincidência o fato de que Lula não quer de jeito nenhum a CPI para apurar os ataques golpistas. Segundo o próprio Lula e o PT, sem precedentes, não é verdade. A turma do MTST, MST, já promoveu vandalismo e quebra-quebra da mesma natureza, mas eles acham que nunca houve um ataque desses à democracia brasileira, mas, curiosamente, eles não querem investigar a fundo numa CPI. É algo espantoso e deve ser também só uma coincidência, né? Não é porque o PT teme alguma investigação mais a fundo, longe de mim, fazer uma acusação leviana dessas. Agora, fiquem tranquilos, porque extremistas de direita como eu, como Paulo Figueiredo e tantos outros, estão com seus dias contados, não só pelo sistema, pela perseguição, por tudo que a gente está sendo alvo, né, vítima, mas porque o governo criou um grupo para a Unesco contra esse, abre aspas, extremismo. E quem vai fazer parte desse grupo contra o extremismo? A comunista Manuela Dávila e o imitador de focas Felipe Neto. Então, agora você já sabe
que só vem amor, tolerância e moderação nesse grupo que vai combater o extremismo. Eis a mentalidade da esquerda. Tudo que eu não gosto tem que ser banido, censurado. E tudo aquilo que eu gosto tem que ser um direito humano pago, garantido pelo esforço alheio. Isso resume a mentalidade esquerdista. E é isso que eles estão fazendo e vindo atrás da gente com essas figurinhas. Manu, Felipe Neto e companhia. A turminha também do Sleeping Giants, que adotam esse pessoal adota as táticas mais fascistoides existentes e se dizem antifascistas que combatem os extremistas da direita, né? Então, novamente o mestre Guzzo, dessa vez na coluna da Gazeta do Povo, falando das sabotagens econômicas, das chantagens, da tentativa de intimidação desses fascistinhas e que surte efeito por conta dos departamentos de marketing das empresas que ficam apavorados e cedem a essa pressão imediatamente. Sua arma do Sleeping Giants é a sabotagem econômica. Imaginam que eliminando receita dos órgãos que perseguem vão levar todos ao fechamento e o pior é que eles têm conseguido avanços nesse tipo de censura. É uma pena, mas é realidade. Mais um motivo pelo qual você tem que assinar a Gazeta do Povo. Mais de 100 mil assinantes, um jornal centenário que foi vítima dos ataques fascistoides do Sleeping Giants. E resistiu, e peitou, e trouxe reportagens importantes sobre quem poderia estar por trás dessa turminha fascistoide. Assine a Gazeta do Povo, o link está aqui embaixo. Se você ainda não é assinante, não sabe o que está perdendo. Muito obrigado a todos vocês que me acompanharam até aqui nas plataformas. Eu vou falar rapidamente daquele tema proibido aqui, lá na comunidade do Locals, STF. E depois vamos fazer uma breve análise sobre o projeto de lei do deputado Nicolas, sobre a análise do Michael Sandel e por que eu vejo muitas ressalvas nesse caminho. Lá na comunidade do Locals, a todos os outros, muito obrigado pelo apoio. Até amanhã.